Olá e vamos a mais um vídeo da série Partidas Extraordinárias. Sou Adriano Vale, sou mestre FIDE e criador da Academia Xadrez Vale, com aulas presenciais em Brasília e cursos online para todo o Brasil através da plataforma EAD. Mais informações na descrição do vídeo. Essa série Partidas Extraordinárias foi a primeira que eu criei de todas as séries. E ainda tem poucas partidas, eu sempre acho que existem milhares de partidas extraordinárias e o Tal já esteve aqui na série. Hoje vamos trazer o Tal de novo, nunca é demais ver uma partidinha do Tal. Então vamos lá, o Tal jogou E4, era jogador de D4, cavalo F3, C4 e E4 acho que era o principal. D6 veio a Pirque. Ainda não está definido que é a Pirque, porque pode transpor para uma Philidor, caso jogue com E5 rápido, mas ele já definiu o fianqueto, ainda estamos no campo da Moderna, que é uma prima da Pirque, cavalo F3, bispo G7, bispo E2. O Tal comentava que ele só queria sair bem da abertura, jogar desenvolvendo as peças, e lá no meio jogo ele desequilibrava, sempre com as combinações brilhantes. Então ele está jogando aqui a variante clássica, é uma das mais calmas contra a Pirque, nada de ataque austríaco, bispo G5. Então isso dá uma dica de como a gente pode levar às vezes a uma partida complicada, jogando uma posição simples. Uma vez perguntaram para o Petrosian, ele precisava jogar para ganhar, e por que você não joga uma variante mais agressiva? O Petrosian falou, não, é melhor eu igualar primeiro, é muito mais fácil eu jogar para ganhar a partir de uma posição igual do que de uma posição caótica que possa ter contra-jogo para o adversário. Então, talvez seja essa filosofia do Tal também, rock, então ele vem com a coisa bem tranquila, e agora com o lance C5, que não é o principal, vamos dar Enter aqui para aproveitar e dar uma pesquisada na teoria. Olha lá, C6, bispo G4, cavalo A6, cavalo C6, cavalo A6, cadê ele? Não, cavalo A6 não está aparecendo aqui não. Cavalo A6 mais na variante do F4, ataque austríaco, mas aqui C6, acho que uma vez o Smyslov jogou dessa maneira, ó, tem uma partida do Carlsen, aí joga com A4, cavalo de BD7, A4 para impedir a expansão com B5, e aí cavalo de BD7, e depois vai jogar para E5. Muitas vezes as brancas jogam E5, mas aí vai começar a ter pressão aqui no peão de E5. Bom, essa seria outra história, mas o Spielman, que é um jogador inglês, um grande mestre inglês, especialista em finais. Então, tem livros escritos sobre finais. Ele veio com C5, então talvez já convidando aí a troca de dama, que seria o D toma C5, dama toma D8, nada que agradasse ao Tal, né? Então o Tal preferiu fechar. E agora acontece uma transposição, eu vou voltar aqui para o início, vamos fechar aqui, olha só. A posição seria vindo de D4, cavalo F6, cavalo F3, C5, aí D5, D6, cavalo C3, G6, E4, bispo G7, bispo E2, roque, estamos na mesma posição, só que veio de um peão da dama. Essa é Schmidt Benoni, Schmidt era o nome de um jogador, se não me engano, alemão, e jogava sistematicamente essa linha com a manobra cavalo A6, muitas vezes desenvolvia o cavalo por H6, jogava F6. É um esquema que tem um parentesco com a Benoni, mas vamos voltar aqui à posição do Tal, que veio através de E4, de uma Pirque, e estamos na mesma posição. Aí veio o cavalo A6, torre A1. Aqui tem uma famosa partida, Karpov e Korchnoi, decidindo o título de 78 ou 81, se eu não me engano. Um dos matches que eles jogaram pelo campeonato mundial,
E a última partida foi uma partida modelo do Karpov nessa posição. E aqui está a partida Karpov-Korchnoi. Essa é uma partida modelo, essa partida do match 78. Ele tem ali uma partida contra o Torre também. Então o Karpov jogava a clássica contra a Pirc e contra o Korchnoi também foi uma transposição para Schmidt-Benoni vindo da Pirc. Então vamos seguir aqui a nossa partida do tal. Vou fechar aqui o referência, deixar no training. Torre E1, cavalo C7 e bispo F4. Talvez A4 fosse um lance mais profilático, evitando o B5. Está lembrando um pouco a minha partida contra o Alejandro Hoffman. É a primeira partida do Memórias do Tabuleiro, primeira ou segunda, acho que a primeira é contra o Nakamura, partida que eu joguei online, e depois tem a primeira partida que eu enfrentei um grande mestre, que foi contra o Hoffman, e foi uma posição semelhante, inclusive a estrutura, que trocamos o peão de E pelo peão de B, como vai acontecer nessa partida. O Karpov joga bispo F4, que é uma das ideias das brancas é apoiar o E5, e aí veio o B5. Cavalo captura em B5, cavalo captura em E4. O tal já resolve o problema ali, não deixa esse cavalo pressionando o centro e joga bispo C4. Agora ele quer ter uma pressão aqui no centro e tem que jogar um C3 para evitar que o peão de B2 caia. Vamos ver se ele vai jogar. Não, agora o cavalo já cobriu, não tem necessidade. Ele joga um profilático contra a cravada, bispo G4. Então ele conseguiu aquilo que ele almejava nas aberturas, sair com o jogo tranquilo, sem muita teoria. Inclusive não era o forte dele a teoria. E aí ele usava no meio jogo a criatividade, o desprendimento material que ele tinha. Isso porque ele avaliava muito bem as posições resultantes do sacrifício. Além de calcular bem, ele avaliava bem. Então não se engane que nenhum jogador de ataque, nenhum jogador tático pode ser um jogador forte sem a parte estratégica, sem o feeling posicional. Então torre A8, torre B1, olha aí ele fazendo um profilático vindo do tal, a gente até estranha, né? E agora dama D2, com a ideia de trocar o bispo, mas antes ele dá uma passada aqui da torre. Não só tem uma ideia de colocar essa torre aqui em B3, por exemplo, como dobrar. Dependendo do momento, ele vai poder dobrar. Bispo A6, quer trocar os bispos, e o tal troca. Bispo toma 6, dama toma 6, agora já não tem a pressão aqui em B2, que a dama estava em B6, né? Ele tira, aproveita, passa aqui a torre, pressionando E7. Então o jogo dele tem um elemento posicional, pressão na coluna E, rei F8. Bom, esse rei F8 aí já deve chamar a atenção do tal. Ele já coloca um cavalo ali próximo do roque. Quem é que vai ficar tranquilo com um cavalo do tal próximo do seu rei, né? Dama B7, olha a ideia do Spielmann, atacando D5 e defendendo E7. Aqui o tal defende com C4, fortalece o centro. Então, olha só, ele tem uma ala da dama forte, não tem contra-jogo aqui, ele pode jogar um B3 se for necessário, mas e ali na ala do rei, tem alguma coisa? Vamos ver. Aqui o Spielmann propõe a troca de damas, se toma, ele toma de A, já fazendo pressão em A2, é claro que o tal vai recusar e volta a atacar aqui E7. E aí o Spielmann jogou H6, atacando o cavalo, esperando que esse cavalo volte, aí vem a torre A7. E se torre toma E7? Será que foi esse o lance? Não foi o lance. Vamos ver o que pode ser aqui. Talvez possa tomar o cavalo simplesmente. E o que as brancas têm? Vamos ver se o engine descobre alguma coisa. Acho que é a vantagem decisiva para as pretas.
Olha lá, vantagem decisiva, pretas muito bem. Ainda teria aqui um bispo D6, mas então, o que o tal fez? Agora o engine já mostrou aqui, né? Claro, isso aqui já estava um pouco dentro do estilo do tal. Se ele jogou o cavalo G5, é para sacrificar. Geralmente ele quer criar aqui uma exposição do rei, mas o que seguir depois de rei F7? Aí que vem a grande facilidade que o tal tem de atacar, né? Não é para tomar aqui, esse também seria um caminho falso aqui. Olha só, torre toma, dama toma, rei G8, e aí? O que fazer, né? Pode até tomar aqui em D6, mas aí está tendo torre E8. Ó, se bispo D6, dama toma C4, torre E8 já ganha também. Segundo o Stockfish, olha lá, torre A8 e dama C4. Então, como é que o tal sacrificou? O que ele estava vendo? Há um lance-chave aqui para o ataque. Torre B3, a torre sai da frente e a dama entra. Dama A4, dama E6, rei F8, e agora a torre que veio pela coluna B entra em B7. Agora a ameaça de torre toma E7, ameaçando dama F7 mate, é muito forte. Então vem dama C4, bispo D6, agora está quebrando tudo ali, bispo toma D6, e agora seguiu cavalo G8. Como é que segue o ataque? Levando mais peças, né? Torre A3, ameaça torre F3, e talvez possa até sacrificar aí o que vier aí para F6. Veio o bispo F6 antes e ele crava. Rei G7, tenta fugir. Agora olha a sobrecarga que existe aqui nesse ponto E7. Tem 3 peças defendendo, mas esse bispo também está sobrecarregado, tem que tampar a coluna F. Então, nesse momento, a combinação do tal continua, com novos sacrifícios, e vem bispo toma E7. A ideia é entrar com a torre em F7. Torre toma, se bispo toma, tomou de cavalo, se bispo toma, segue torre F3, única aqui, e dama toma G6, ameaçando 2 mates. Não dá para defender os dois, né? Dá para dar cheque, defende um, mas não dá para defender os dois. Então, ele tomou de cavalo, e aí o tal jogou cheque, dama toma F6, rei G8, cheque, rei H8 e capturou. Agora ele deixou o rei aqui muito exposto, tem um peão passado, o espião me elimina esse peão, mas agora a torre entra na 7ª e está ameaçando o mate em 2. Um cheque aqui não adianta muita coisa, mas foi o que o espião fez. Rei H2 e não tem mais cheque. A dama está controlando a casa do único cheque que esse rei poderia levar. E agora a ameaça é torre H7, seguido de dama F7 ou dama G7. Então, uma partida no estilo tal, um jogo simples no início, mas quando o cavalo avança, perigo à vista, e surgiu a oportunidade de um sacrifício típico do tal, deixando o rei exposto. E esse lance-chave aqui, importantíssimo, foi o que ele enxergou, né? Tira a torre, entra a dama e depois entra a torre na 7ª. Então, uma partida extraordinária de Mikhail Tal. Até o próximo vídeo. Valeu!